seus cabelos ela limpou, ela enxugou os pés de Jesus. E não sei se vocês fazem ou se têm noção desta realidade. Onde é que nós estaríamos se não fosse o seu amor? Onde é que cada um de nós estaria se não fosse a sua graça? A graça de Deus, o amor de Deus. É tão importante nós declararmos isto nesta tarde. Deus, se não fosse o teu amor, se não fosse a tua graça, onde é que eu estaria? Amém? Vamos pensar nisto. Porque realmente este amor que Deus trouxe às nossas vidas, ele é sobrenatural. Ele não é um amor natural, ele não é um amor normal que nós possamos encontrar. Não, ele é sobrenatural. Por isso é que ele transforma a vida do ser humano. Por isso é que ele transforma a nossa vida. Por isso é que ele transforma a nossa vida de dentro para fora e não de fora para dentro. É porque ele é sobrenatural. Amém? Amém. Deus é bom. Amém? Quem está feliz nesta tarde? Amém. 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 Quem está feliz nesta tarde? Vocês parecem aquelas pessoas. Quem está feliz nesta tarde? Oh, glória a Deus. Ainda estão a acordar. Amém? Deus é bom. Amém? Amém. Amém. Boa tarde a todos. Amém. Hoje vamos falar de algo tão importante. E eu escolhi apenas um versículo. Vocês dizem assim, um versículo? Sim, um versículo. Só um. E vamos debater acerca deste versículo que é, talvez, um dos versículos mais importantes que nós temos na Palavra de Deus. Eu acho que vocês todos conhecem este versículo, que é João 3,16. Amém? E vamos dizê-lo todos juntos. Amém? Quem conhece João 3,16? Amém. João 3,16. Sandra, conhece João 3,16? Amém? Quem não conhece João 3,16 é porque é bebê na fé. Não é? Amém. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podem repetir comigo? Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês não sabem o poder que tem este versículo, a autoridade que tem este versículo, o amor, a graça que tem este versículo. E sabem, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós somos, toda a realidade em que nós estamos, pode-se resumir num simples versículo. Sabem, a palavra de Deus, ela é completa desde Gênesis a Apocalipse. Mas este versículo é talvez o versículo mais importante da palavra de Deus. Às vezes algumas pessoas podem pensar que é a criação. É, Horácio? Deus criou a mulher, aleluia. Amém? Mas não. Este é talvez mais o versículo mais importante que nós temos na palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Talvez este seja o versículo mais conhecido de todos. Sabem, quando nós começamos a ser cristãos, talvez seja o primeiro versículo que nos ensinam nós chamávamos escola dominical antigamente, agora nós somos o Alfa aqui na ICMAV, amém? Mas talvez seja o primeiro versículo que as crianças começam a aprender. Porquê? Porque é tão poderoso, mesmo as crianças começarem a entender que Deus os amou de tal maneira que deu o seu único Filho. Amém? Sabem, nós vamos falar acerca só deste versículo. É um versículo que tão pequeno, mas que tem tanta coisa para nos ensinar. Amém? E eu quero falar com vocês 4 coisas que nós podemos ver neste versículo, mas que são tão importantes para nós. Amém? Sabem? Este versículo, a primeira coisa que ele fala é de amor. A primeira coisa que este versículo fala é de revelação do amor de Deus por cada um de nós. Aquilo que ele fala é de o amor de Deus, que ele é tão grande que ele deu aquilo que ele tinha mais precioso, que era o seu Filho. Amém? Eu não sei quantos de vocês, nós já perguntávamos, falamos várias vezes nisto, quantos de vocês era capaz de dar o seu Filho por alguém? Eu acho que não.
Eu não era. Preferia ir eu do que dar o meu filho. Amém? Mas Deus, Ele deu o seu filho. Amém? E não é que Deus tivesse muitos. Ele só tinha um. Ainda por cima, era filho único, Jesus. Hã? Mas mesmo assim Ele deu. Amém? Mesmo assim, Ele doou esse filho para que nós pudéssemos ter esta vida, esta oportunidade de nós sermos. Sabem? Vocês sabem que Deus e tudo aquilo que Ele trouxe para nós através de Jesus Cristo não tem a ver só connosco. Sabem? Porque Deus, Ele criou o homem, mas aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus fez por cada pessoa, por cada homem, por cada mulher, tem a ver com o pecado que foi plantado na terra, com o pecado que o homem deu oportunidade para que fosse e chegasse ao seu coração. Então Deus, Ele criou o homem, mas a questão da salvação tem a ver com o retirar o pecado do homem. Tem a ver com retirar aquilo que é mal do homem. Tem a ver com retirar e dar oportunidade para que o homem ele faça escolhas acertadas. Para que o homem ele faça escolhas boas para a sua saúde. Para que o homem ele faça escolhas boas para a sua família. Para que o homem faça escolhas boas e certas para que ele possa ter uma vida plena. Amém? E é nisso que se baseia o amor de Deus. Tem a ver com que nós possamos escolher bem. Escolher com sabedoria através daquilo e do sacrifício que Jesus Cristo Ele fez por nós. Amém? Então a primeira coisa que nós podemos ver neste versículo é o amor supremo de Deus. Amém? Diz na primeira parte do versículo, porque nós vamos dividir este versículo em 4 partes, porque vamos falar de 4 coisas importantes. Amém? E ele tem uma declaração muito simples e muito objetiva. E diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira. E sabem, quando nós lemos esta passagem, esta pequena parte, nós vemos que o amor de Deus é como se fosse um farol para toda a humanidade. Eu não sei se vocês têm a ideia de como é que funcionam os faróis. Não os faróis do carro, Horácio. Os faróis lá do mar. Né? Não sei se vocês têm noção, mas quando nós chegar à costa, e nós somos de uma zona de costa, ali na zona de Lisboa, e nós quando vamos a chegar à costa, nós vemos faróis. E faróis é aquilo que dá indicação para que os barcos saibam que ali é a costa. Muitas vezes há nevoeiro e os barcos não veem à frente. Os barcos são guiados pelos faróis, que são luzes que rodam, para dizer que ali é perigo. Se o barco se aproximar, ali está a costa, ali está a pedra, ali está a rocha. Sabem? E este amor, quando nós analisamos este amor, nós podemos ver que este amor é o farol que nos guia para poder chegar a Deus. Este amor é aquela luz que nos leva a estar mais perto de Deus. É aquela luz que nos leva a chegar à intimidade com Deus. Porque se nós não tivéssemos a demonstração deste amor, nós não saberíamos como chegar. Sabem? Este amor ele é a essência do amor divino. Sabem? Jesus, ele demonstrou de uma forma tão intensa este amor que nós mesmo na nossa mente, nós não conseguimos entender. E não conseguimos entender porquê? Porque nós não faríamos isso. Nós não faríamos. E nós costumamos a entender como é que se nós, como seres humanos, como pais, nós não dávamos o nosso filho, como é que Deus ele o fez? Aquele que era dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Sabem, nós às vezes pensamos, mas será que Deus não podia arranjar uma outra forma para nos poder salvar? Será que Deus ele não podia arranjar uma outra maneira? Outro esquema? Alguma coisa que pudesse ser, porque assim, Deus ele podia estalar o dedo e salvar-nos. Deus ele podia dizer assim, vocês agora não têm escolha de nada, vão fazer aquilo que eu quero e tal, porque vocês são criação minha. Não é? Ele podia fazer, ele é poderoso para todas as coisas, mas ele preferiu dar o seu filho. Sabem? Se Deus fizesse as coisas de outra forma, não haveria uma demonstração de amor. Será que nós iríamos dar
importância, e isto eu pergunto porquê? Porque muitas vezes nós não damos a importância ao sacrifício de Jesus. Tanto não damos que fazemos as coisas à nossa maneira. Muitas vezes não damos porque fazemos as escolhas erradas. Não damos porque muitas vezes custa-nos a aceitar que Jesus ele é Senhor e Rei. Então muitas vezes custa-nos a entender esta forma. Mas sabem, Deus, ele, através desta forma, através de ter entregue o seu Filho Jesus, Ele deu-nos a oportunidade de nós contemplarmos o amor de Deus. Contemplarmos o poder de Deus. Contemplarmos este amor que é tão grande que Ele quebra o nosso entendimento, que Ele quebra o nosso coração. Sabem? Quando nós entendemos o amor de Deus, nós começamos a entender que esse amor não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Sabem? Não há nada que nós podemos fazer. Sabem? Se nós perguntarmos o que é que eu posso fazer para ter o amor de Deus? Vocês já pensaram nisso? Sabem o que é a resposta? Nada. Nada. Não há nada que tu possas fazer para que sejas merecedor do amor de Deus. Nem as tuas obras, nem as tuas ações, nem as tuas ofertas, nem sequer tu vires ao culto. Eu agora sou merecedor do amor de Deus porque eu não falto à igreja no domingo. Nada. Esquece. Esquece. Deus te amou, não por aquilo que tu fazes ou mereces, mas Deus te amou porque Ele te ama. Porque Ele é amor. A essência de Deus é amor. Ele não decidiu amar. Ele é amor. A essência de Deus é amor. Então não há outra forma dele pensar em ti sem ser com amor. Não há outra forma dele pensar em ti sem esta oportunidade de tu se perceberes que Ele te ama de uma forma incondicional. Ao ponto de dar Jesus Cristo para que morresse por ti. Ao ponto de dar Jesus Cristo para que Ele sofresse por ti. Sabem, quando nós pensamos neste amor, nós às vezes pensamos, como nós que somos pais, nós às vezes temos essa experiência. Nós pensamos, os nossos filhos, queremos o amor deles para nós. Não é? Quem é pai? Não, o meu filho tem que me amar a mim, que sou pai. Não pode amar os outros tanto como me ama a mim. E é normal que isso aconteça, porque isso faz parte do sistema humano, da criação. Né? Mal será que os filhos amem outras pessoas mais do que nos amem a nós. Então alguma coisa está errado na forma como nós educamos os nossos filhos. Né? O normal é que os nossos filhos nos amem como pais, como progenitores, como pessoas que os educam, que lhes passam princípios. Mas com Deus não funciona assim. Sabem? Nenhum de nós pode pensar que Deus ama mais a um ou ama mais a outro. Nenhum de nós pode pensar que Deus ama mais aquele do que aquela. Mais o outro do que aquele outro. Não. Deus ama todos de igual. Por isso é que diz que Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ele deu o seu Filho. Ele doou o seu Filho para que este mundo, esta criação, quando falamos de mundo, não falamos de matéria. Falamos de homem e mulher que foram criação de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, amou cada um de nós de tal maneira, de igual forma. Amém? Deus amou o mundo. Amém? E Ele me ama a mim e te ama a ti da mesma forma. Amém? Em segundo lugar, na segunda parte do versículo, nós temos um dom inestimável. E diz assim, que deu o seu Filho unigênito. Sabem, este dom inestimável, mencionado neste versículo, ele não nos oferece apenas uma salvação. Ele não nos oferece apenas perdão. Sabem? Mas ele revela o caráter de Deus. Ele revela o caráter divino do Senhor. Amém? Ele deu o seu Filho. Ele agarrou e disse, eu entrego. Sabem? E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele fez a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai.
Então foi Deus que disse assim: meu filho, tu tens que ir, para que estes, não sei que palavra é que aplicar, para que estes senhores que eu criei, estes homens, estas mulheres que se rebelaram contra mim, eles possam ter a oportunidade. Mas tens que ser tu. Amém? Então Ele deu. Então Deus, Ele não apenas nos amou, mas Ele, com esta ação, Ele demonstrou que nos ama. Ele demonstrou que para nós havia uma oportunidade para que nós fôssemos regenerados de alguma forma, para que nós tivéssemos a oportunidade de entrar naquilo que é o caminho correto, naquilo que é o caminho de Deus, naquilo que é a palavra, a vontade de Deus para cada um de nós, a vontade e o propósito de Deus para cada um de nós. Amém? Então Ele demonstrou através de dar o seu Filho que nós somos importantes. Amém? Que nós somos seres queridos para Ele. Amém? Sabem, este sacrifício de Jesus, ele é o ponto fulcral na história da redenção. Sabem, onde há uma justiça divina, ele se encontra uma misericórdia infinita. Amém? A misericórdia de Deus para connosco, ela não tem tamanho. A misericórdia de Deus, ela não é limitada ao espaço e ao tempo. A misericórdia de Deus, ela não é medida com uma régua onde nós podemos dizer, olha, é aquele pouquinho. Não. Ela não tem tamanho. Ela é imensa. Ela é imensurável. Quando nós entendemos que esta natureza de Deus, em que Ele dá, em que Ele oferece o seu Filho, em que Ele entrega Jesus Cristo para que Ele morresse por cada um de nós, pelos nossos pecados, então nós vamos ter a oportunidade de estar com Ele. Amém? Sabem, é um presente gratuito oferecido a todos aqueles que creem. Quando nós entendemos Jesus, nós temos que perceber que nós temos que crer. Ninguém está com Jesus sem crer. Ninguém está com Jesus sem entender que a tua vontade também conta. É importante tu teres vontade para isso. Amém? A posição em que nós recebemos este Jesus, a posição em que nós entendemos que Deus deu Jesus Cristo para cada um de nós, Ele nos obriga a que nós sejamos entrar na sua presença com humildade. Porque nós muitas vezes temos a mania que temos, não é? Como nós dizemos em Portugal, pelo na venta. Não sei se no Brasil dizem pelo na venta, mas em Portugal dizem pelo na venta, não é? Então achamos às vezes que vamos à presença de Deus com pelo na venta, a reclamar as coisas, não é? A exigir que Deus faça alguma coisa por nós. Sabem, mas quando nós entramos na presença de Deus e quando nós percebemos que este amor tão imensurável, este amor tão grande, este amor que Ele deu o seu Filho, então nós só nos resta entrar na presença de Deus com humildade, contritos, a perceber que ali está o nosso Deus, ali está aquele que deu o seu Filho por cada um de nós, sabem? E é tão importante quando nós recebemos este presente de Jesus Cristo, este presente de Deus para cada um de nós somos transformados. Nós somos transformados. Não há ninguém que tenha Jesus Cristo na sua vida e continue na mesma. Se alguém aceita Jesus e continua na mesma, é porque nunca aceitou Jesus. Se alguém diz, Jesus, eu quero experimentar, eu quero viver esta vida contigo, se não muda, é porque nunca o fez de coração. Porque Jesus, Ele está para mudar a nossa vida, Ele está para nos transformar, a ser melhores pessoas, a ser melhores seres humanos, a ser melhores homens, melhores pais, melhores maridos, melhores mulheres, melhores esposas, melhores mães. E se nós não vivemos esta plenitude de Deus, então nós temos que começar a fazê-lo. Temos que começar a entender que Jesus,
Ele não morreu apenas para ficar na história. Às vezes nós pensamos, não, Jesus morreu para ficar na história. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. Quando nós falamos de todos os profetas que houveram, todos os profetas que muitas vezes tentamos trazê-los ao debate com Jesus, vocês sabem que até os incrédulos acreditam em Jesus. Até os incrédulos, até aqueles que dizem ateus, acreditam em Jesus, porque senão não se guiavam pelo calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Não. Tinha outro calendário qualquer. Né? Mas nós temos na nossa história antes de Cristo e depois de Cristo. Então este homem é muito mais do que história. Este homem é muito mais do que ter vivido uma época onde pessoas pensam que ele apenas viveu naquele pouquinho de tempo e que depois morreu. Não, Jesus ele veio para ficar. Jesus ele veio para viver eternamente. E nós vamos viver eternamente com Ele. Nós vamos viver eternamente com Ele, mas temos que ser transformados. Amém? Amém? Em terceiro lugar, nós temos a condição da salvação. E diz assim, para que todo o que nele crer não pereça. Sabem, quando nós pensamos na salvação, nós pensamos que é algo complicado. Nós pensamos que é algo transcendental. É algo talvez que nós nunca vamos entender. Mas sabem, este versículo, ele demonstra completamente o contrário. Este versículo, ele demonstra que ser salvo é tão simples. Ser salvo é algo tão sensível. Sabem? Que diz lá no versículo, que diz assim, todo aquele que nele crer. Em quem? Em Jesus. Em Jesus. Então, para nós sermos salvos, é tão simples ter fé em Jesus Cristo. É reconhecer que Ele é Senhor e Rei da nossa vida. Mas não tem nada de complicado. Não tem nada de difícil. Porque essa verdade, nós reconhecermos que Jesus Cristo Ele é Senhor, ela é uma verdade essencial. É uma verdade que não busca méritos para nós mesmos. É uma verdade que não busca méritos através de qualquer obra ou de qualquer coisa que nós possamos fazer. Há pessoas que pensam que por dar esmolas aos pobres que são salvos. Não é mau dar esmolas aos pobres, mas tu não és salvo por isso. Não é mau nós ajudarmos e sermos, dar caridade aos outros, ajudar com coisas que nós podemos, pintar a casa, ajudar numa mudança. Não tem mal fazer isso, mas nós não somos salvos por isso. Isso são apenas boas obras. Há muitas pessoas que não são salvas e que fazem essas boas obras. Há pessoas que têm profissões de boas obras. Um bombeiro faz boas obras. Quando vai apagar os fogos, não é mau. São boas obras. Quando os médicos fazem boas obras, eles salvam vidas. Mas eles não são salvos por isso. Isso não os leva à eternidade. Porquê? Porque a única forma de nós sermos salvos é reconhecer que Jesus Cristo, Ele é Rei e Senhor da nossa vida. A Bíblia diz para todo aquele que nele crer. Todo aquele que nele crer. Então a condição não é nós fazermos boas ações, a condição não é nós fazermos boas obras, a condição é crer nele. A nossa vida é transformada não é por boas obras que nós fazemos, boas ações que nós fazemos, mas é porque cremos nele. Nossa vida é transformada porque ao crer nele, Ele vem viver em nós. O Espírito Santo faz parte da nossa vida. Quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui. Quando nós dizemos, Deus, eu te aceito, muda a minha vida. O Espírito Santo vem viver em nós. E essa é a condição para que nós sejamos salvos. É crer nele. Amém? Então não vamos confundir as coisas. Amém? Não vamos confundir as coisas. Nós às vezes pensamos que não, eu consigo por mim mesmo. Eu consigo por aquilo que eu faço. Não consegues. Não vais ser salvo por causa disso.
Se tu não aceitas Jesus e declaras que Ele é Rei e Senhor da tua vida, tu não vais ter a eternidade. Não vais. Então é importante nós sabermos que não é pelas obras. As obras não são boas, são boas. É importante nós fazermos obras. Mas isso não traz salvação. Isso não traz salvação. Salvação traz acreditar que Jesus Ele é Rei e Senhor da nossa vida. Amém? Amém. Em quarto lugar, temos a promessa da vida eterna. Amém? E diz no final do versículo, diz, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas tenha a vida eterna. Sabem, a vida eterna, ela é o ápice da nossa esperança cristã. E o culminar da obra redentora de Cristo. Amém? Sabem? Quando nós pensamos nisto, ela transcende toda a nossa vida terrena. Porque muitas vezes aquilo que nós acreditamos é que nós estamos aqui, a nossa vida acaba aqui. Muitas vezes nós achamos que morremos e que acabou. Mas sabem? Acabou para o teu corpo. Vou-te contar um segredo. No teu corpo, se tu não fores queimado, tu vais ser comido pelos bichos. Tem? É. No teu corpo, este corpo, se tu não fores queimado, tu vais ser comido pelos bichos. Mas sabem? A tua alma, ela não morre. Aquilo que é o teu interior, tua alma, aquilo que Deus quer salvar. Deus não quer salvar o teu corpo, Deus quer salvar a tua vida, a tua alma. Porque a tua vida está para a eternidade. A tua vida está para a eternidade. E a eternidade é para sempre. Para sempre. Não é algo que acaba aqui. Nós costumamos dizer que aqui começa o treinamento. Né? Aqui começamos a ser treinados para viver com Deus na eternidade. Porque a nossa vida não acaba aqui. Por muito que te custe acreditar, a tua vida acaba aqui no teu corpo. A tua alma não. E a tua alma vai viver para sempre com Jesus Cristo. Quando tu decides que Jesus Cristo Ele é Rei e Senhor da tua vida, quando tu reconheces, como diz o versículo, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E a vida eterna vai muito mais além daquilo. Nós até podemos achar que estamos a perecer aqui nesta terra. Temos dificuldades, temos problemas, temos conflitos. Às vezes extravasamos os nossos sentimentos de uma forma má, porque somos humanos. Mas sabem? Na eternidade nós não vamos perecer. Na eternidade nós vamos ter a vida eterna com Jesus Cristo. Amém? A vida eterna. E essa vida é para sempre. Amém? E sabem, esta promessa não é algo distante. Esta promessa é para agora. A vida eterna, como eu já disse, a vida eterna para nós já começou. Nós estamos já a experimentar a vida eterna. Porque aquilo que nós vamos fazer, que vai acontecer connosco depois da morte, é apenas passar para outro patamar. Mas nós não estamos a viver na era celestial. Nós estamos a viver nos patamares espirituais. E nós temos que entender isso, que a nossa vida não é apenas terrena, e muitas vezes nós cometemos erros. Porquê? Porque pensamos que a nossa vida é aqui terrena, é comer, dormir e trabalhar. Mas nós temos que perceber que há algo mais além disso. Nós não fomos... Vocês já imaginaram que sentido é que tinha a nossa vida se a nossa vida fosse só comer, dormir e trabalhar? Comer, a gente come, a gente dorme e trabalha. Casa, problemas. Tem filhos, problemas. No trabalho, problemas. Vocês não acham que é muito aborrecido? Para que é que nós existimos só para comer, dormir e trabalhar e ter problemas? Mas existe algo mais que isso. Deus nos desafia a entender que existe algo mais que isso. Existe uma vida eterna que nós temos que viver na plenitude de Jesus Cristo. Amém? Todos nós, se nós vemos todas as seitas que há, todas as religiões que há, todas elas têm uma vertente espiritual. Até o humanismo. Ele tem uma vertente espiritual. Sabem a primeira coisa que acontece quando há catástrofes? Não sei se vocês... Os ateus começam todos, ai meu Deus, então, mas se não acreditam em Deus,
Estão a dizer, ai meu Deus, para quê? Não é? Não era assim. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ficam todos aflitos a chamar por Deus em algo que eles não acreditam. Como se Deus fosse ali a dizer, ai, olha, lembraste de mim, não é? Então vá, eu vou-te dar uma ajudinha. Então, o nosso ser, a nossa humanidade, ela própria tem necessidade de chamar por Deus. Nem que seja quando estamos aflitos. Nem que seja quando estamos no desespero. Nem que seja quando nós não temos solução para mais nada. Porque aí nós nos lembramos de Deus. Senão nós não dizíamos, ai meu Deus. Não é? Então nós temos que entender que a nossa vida, mesmo que nós não acreditemos, a nossa vida tem a sua essência espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós não somos seres carnais. Nós somos seres espirituais dentro de um corpo. Nós somos seres espirituais. Amém? E nós temos que aprender a viver essa espiritualidade com Jesus Cristo. Porque senão tu vais viver essa espiritualidade com alguém mais. Porque essa espiritualidade tu vais sempre ter que vivê-la. Mas por que não vivê-la com o nosso Senhor? Com aquele que morreu por nós, com aquele que nos dá a vida plena, o único que morreu e ressuscitou. Todos os outros morreram, mas eu não ouvi dizer que nenhum ressuscitou. Maomé não ressuscitou. Os profetas não ressuscitaram. Maria não ressuscitou. Não ressuscitou. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Aquele que ressuscitou foi levado aos céus, está sentado à direita do Pai, a interceder por nós. É o que a Bíblia diz. Ele trabalha como advogado por cada um de nós, para que nós possamos ser justificados em Cristo. Para que nós possamos julgados justamente. Porque o preço do nosso pecado, Ele já o pagou. Quando Deus olha para ti e diz assim, aquele pecou, vamos aniquilá-lo. Jesus diz, não, eu já paguei o preço. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. É o que a Bíblia diz. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele já levou toda a nossa culpa. Já levou todo o nosso pecado. Já levou toda a nossa carga. Amém? Então, não há mais condenação. Porque não seguir este Jesus? Porque não viver a plenitude de Jesus Cristo na nossa vida, quando nós temos que fazê-lo com alguém. Nem que nós às vezes achamos que nós próprios já somos Deus. Amém? Sabem, Deus Ele não se limita ao espaço e ao tempo. Deus Ele não se limita a pequenas coisas que nós damos às vezes tanta importância, como a dor, como o sofrimento. Às vezes a nossa vida andamos a lamentar. É normal, nós temos dores. Eu, com a minha idade, às vezes levanto-me da cama e já estou... Ai. Já sou... O corpo já não é mais o mesmo. Embora às vezes eu pense que sim, hein? Às vezes eu penso que o corpo ainda é o mesmo, porque ainda tento fazer coisas como o jovem de 20 anos. Né? Ainda faço coisas... Só que depois a consequência já não é a mesma que o jovem de 20 anos. Né? O jovem de 20 anos fica aí todo alegre e contente e eu já... cheio de dores. Não é? Amém? E estas coisas, não é, Deus não se limita a estas coisas. Deus não se limita ao nosso sofrimento. Aliás, o que Deus quer é que nós possamos passar o nível do nosso sofrimento para o nível de amor, o nível de paz, o nível de alegria. Sabem, nós conseguimos como cristãos ter alegria no sofrimento. Nós conseguimos com Jesus ter amor na dor, ter paz na guerra, no conflito. Porque a nossa perspectiva de vida, ela muda completamente. Nós deixamos de pensar como seres humanos e começamos a pensar como seres espirituais. Deixamos de pensar como pessoa e começamos a pensar como filhos de Deus, escolhidos de Deus. Pessoas que vivem a plenitude de Deus. É esse o nível que Deus quer que nós vivemos. Saber que depois de um conflito há uma solução maravilhosa. Deus não te vai tirar nunca os conflitos. Porque muitas vezes os conflitos fazem com que tu cresças. Fazem com que tu encares a tua vida de uma forma diferente.
Amém? E vou-te dizer uma coisa, os teus conflitos, o conflito seguinte nunca é menor que o conflito que tu tiveste hoje. Nunca. É sempre maior. Prepara-te. Aquilo que tu passas hoje, amanhã vai ser maior. Porquê? Porque hoje tu cresceste com aquilo que aprendeste. Tu cresceste com aquilo que Deus te fez passar. E tu ganhaste maturidade, tu ganhaste músculo. Então o próximo vai ser pior. Por muito que tu não acredites. O próximo vai ser pior. Mas tu estás preparado. Porque aquele fez-te crescer. Aquele fez-te amadurecer. Aquele fez com que tu ficasses forte. A mesma coisa que ir ao ginásio. Quando nós vamos ao ginásio, nós começamos... Ninguém começa por 100 quilos. Começam por 300 gramas. Também não é Horácio? 300 graminhas também é muito pouco, não é? Não, 1 quilo, 2 quilos, começasse a fazer... Não é? Mas o fortalecer dos músculos faz que durante um tempo tu vás aumentando a carga. E nos problemas é assim, na nossa vida é assim. Nós não precisamos de nos iludir a dizer que a coisa vai... Não, a coisa vai ficar pior. Mas com Jesus nós temos solução. Com Jesus nós temos solução e nós vamos crescendo, ganhando músculo, ficando fortes, para que tudo aquilo que se apresenta na nossa vida, nós sabemos que Jesus Cristo, Ele está connosco a todo dia, Ele está connosco na luta, Ele está connosco na vitória, porque a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Ou seja, nós não precisamos nem de lutar, porque o diabo sabe que nós já vencemos. O diabo vai para uma guerra já perdedor. Já sabe, epá, eu vou lutar com aquele, vou torturar aquele, vou picar aquele, mas eu já sei que eu vou levar na cabeça. Eu vou ser mandado para o inferno, porque aquele tem Jesus. Aquele tem Jesus, aquele tem que ganha. Aquele que venceu a morte na cruz do Calvário. É esse que nós temos. É esse que nós vivemos. É esse que nós temos que aprender a estar perto dele. Amém? Sabem, quando nós pensamos na vida, eu queria que nós pensássemos não em Jesus como uma questão teológica ou filosófica, mas sabem, nós temos que entender e reconhecer Jesus Cristo como alguém que nos transforma. Um homem que veio, que morreu por ti, para transformar a nossa vida. Quando nós olhamos, temos muita cultura dos filósofos gregos, né? Platão, Aristóteles, e outros acabados em óteles, né? Os gregos acabavam todos em óteles, né? Quando nós olhamos para essas filosofias, nós muitas vezes queremos agarrar nelas e fazer planos de vida com isso. Mas sabem, Jesus, Ele é mais do que isso. Jesus, Ele é mais do que frases formadas. É mais do que ideias idealizadas para o homem. E nós podemos ver na igreja primitiva, houve muito combate entre essas filosofias gregas e o cristianismo. Porquê? Porque o cristianismo é mais do que isso. O cristianismo, se não transforma a tua vida, ele não faz sentido. Temos que aprender que o cristianismo, ele não tem a ver com frases bonitas, ele não tem a ver com frases bem feitas, não tem a ver com ideologias, ele não tem a ver com ideias de homens, ele tem a ver com transformação de vida. Ele tem a ver com transformação de vida. Um homem que morreu para nos transformar e fazer pessoas à imagem de Jesus Cristo. Amém? À imagem e semelhança de Jesus Cristo. Sabem? Jesus, Ele está aqui para que nós possamos recebê-lo. Ele está aqui para que nós possamos entender que Ele é mais do que qualquer coisa. Sabem, Jesus, Ele é a coisa mais importante que nós temos que ter na nossa vida. Jesus, Ele é a pessoa mais importante. Mais importante na nossa vida não é os nossos filhos. Mais importante na nossa vida não é os nossos pais. Mais importante na nossa vida não é os nossos cônjuges, os nossos maridos, as nossas esposas. Mais importante na nossa vida
é Jesus Cristo. Porque nenhum deles transforma a tua vida. Nenhum deles transforma a tua vida. Apenas Jesus, Ele transforma a tua vida. Primeiro Jesus e depois todos os outros. O teu cônjuge, os teus filhos, os teus pais, os teus irmãos. Mas primeiro Jesus. Porque Ele é o único que pode fazer diferença. Às vezes pensas que as pessoas que estão perto de ti, muitas vezes elas podem agregar. Elas podem agregar, sim. Mas elas não transformam a tua vida. Elas podem trazer relacionamentos saudáveis. Claro que sim. São pessoas importantes para nós. Os meus pais são importantes. A minha irmã é importante. Os meus filhos são importantes. A minha esposa. Mas eles não transformam a minha vida. A única pessoa que transforma a minha vida é Jesus Cristo. A única pessoa que pode e tem o poder de transformar a nossa vida é Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Aquele que está descrito neste versículo. Aquele que está descrito neste versículo. Sabem? Quando nós vemos a expressão Deus amou o mundo, esta expressão, ela revela a extensão do amor de Deus. Esta expressão, ela revela a imensidão do amor de Deus. Vocês sabem quantas pessoas há no mundo? 6 bilhões ou 7 bilhões? Sabem, o amor de Deus dá para todos. 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 Ninguém pode dizer assim, Deus não me ama a mim porque eu sou isto ou porque eu sou aquilo. Deus não me ama a mim porque eu sou português. Deus não me ama porque eu sou um ladrão. Deus não me ama porque eu sou um assassino. Deus não me ama porque eu sou chinês. Não importa. Não importa. Deus ama a todos. O mundo é todos. Todos. Independentemente dos teus erros. Independentemente dos meus erros, dos teus fracassos, dos meus fracassos. Independentemente de tudo aquilo que eu posso fazer, Deus continua a amar-me para sempre. Ele está sempre à nossa espera. Ele está sempre à nossa espera. À espera daquele dia em que tu digas, Jesus, eu estou aqui, eu quero experimentar. Jesus, eis-me aqui. Eu quero viver este Jesus que morreu. Eu quero experimentar. Sabem, há uma pergunta que eu às vezes desafio as pessoas a fazer, que é, Deus, se tu existes, transforma a minha vida. Deus, se tu existes, transforma a minha vida. Deus, se tu existes, faz-me ser uma melhor pessoa. Deus, se tu existes, transforma as condições em que eu vivo. Deus, se tu existes, transforma o meu casamento. Deus, se tu existes, transforma os meus filhos. Põe Deus à prova. Põe Deus à prova. E tu não vais ficar desiludido. Põe Deus à prova e tu não vais ficar desiludido. Porque Deus, Ele vai te honrar. Deus Ele vai honrar com o seu amor. Deus Ele vai honrar com a sua palavra. Põe Deus à prova. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Tu só podes experimentar se tu puseres Deus à prova. Mas para isso é preciso acreditar, é preciso crer, é preciso dar o passo para que Deus Ele possa entrar na tua vida. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, amém? Eu não posso deixar de perguntar, se tu queres experimentar este Deus, se tu queres dizer, Jesus, eu não entendo muito bem aquilo que está a ser falado, mas se tu és Deus, muda a minha vida. Se tu és Deus, transforma o meu coração. Jesus, eu não te conheço, eu até nem acredito em ti. Mas se tu és Deus, faz. Se tu és Deus, eis-me aqui. Se tu és Deus, muda as minhas circunstâncias. Nesta tarde, se tu queres fazer isso, nós queremos orar por ti, amém? Nós queremos orar para que Deus possa tocar o teu coração.
e tu possas aprender a viver realmente com este Jesus. Este Jesus que muda as vidas das pessoas. Este Jesus que eu sou testemunha que Ele mudou a minha vida. E tantos outros que podem testemunhar. Tantos milagres nós temos visto a acontecer. Tantos milagres nós podemos ver. Em que Deus, Ele faz. Se calhar não faz da forma que mais nos agrada. Se calhar não faz da forma em que nós idealizamos para a nossa vida ou achamos que é o mais correto. Mas Ele faz. E o resultado é sempre bom. O resultado é sempre bom. Amém? Então, se tu queres dar este passo, faz um sinal, nós vamos orar. Amém? Também eu quero perguntar se tu estás a passar um momento em que não está fácil a tua fé. Estás a passar um momento em que não está fácil aquilo que tu estás a viver. Luta, tribulação. A Bíblia diz: no mundo tereis tribulações, dificuldades, lutas. Mas eu venci o mundo. Amém? Eu venci o mundo. Se estás a passar por situações difíceis, nós queremos orar. Amém? Nós acreditamos que o Espírito Santo está neste lugar. Amém? Não somos nós, não sou eu, não é Paula, não é ninguém. Jesus, Ele quer fazer. Amém? Jesus, Ele quer fazer. Então dá-lhe uma oportunidade para que Ele faça. Dá-lhe uma oportunidade para que Ele possa tocar a tua vida. Amém? E tu vais ver a diferença. Amém? Amém. Pai, nesta tarde, Deus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos porque entregaste o Teu Filho Jesus para que morresse por nós. Para que sofresse por nós. Mas tão bom pensar que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Que alegria pensar que ao terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos, venceu a morte, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Plenitude de vida, Deus. Deus, muito obrigado porque tens-nos dado a oportunidade de sentir este amor, sentir esta graça. Deus, e assim como nós cantamos, onde estaria eu se não fosse pelo Teu amor? Onde estaríamos nós, Senhor, se não fosse pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia? Deus, queremos nesta tarde dizer que Tu és bem-vindo na nossa vida. Que nós reconhecemos em Ti como o Rei, Senhor, da nossa vida, Senhor. E queremos que Tu nos transformes a cada dia, Deus. Que Tu nos mudes a cada dia. Que Tu transformes o nosso coração, Deus. Para que nós a cada dia nós possamos ter sede e fome da Tua presença, Deus. Sede e fome de estar contigo. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que Tu possas abençoar cada um nesta sala, Senhor. Para que Tu possas tocar cada um nesta sala. Espírito Santo, toma cada um. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.